Atenção! Todas as informações apresentadas neste vídeo foram cuidadosamente compiladas a partir de relatos de pioneiros e cruzadas com registros oficiais do Arquivo Nacional, garantindo autenticidade e fidelidade aos fatos. Nosso objetivo é preservar a memória histórica, trazendo uma narrativa detalhada e envolvente sobre diferentes momentos, personagens e transformações que marcaram essa trajetória. Por meio de múltiplas perspectivas e contextos, buscamos oferecer um panorama completo dos acontecimentos, reforçando a importância da história na construção da identidade de nossa comunidade. Tapurá. A história contada. Tapurá, um município localizado no estado de Mato Grosso, tem suas origens profundamente ligadas à presença indígena e ao processo de colonização que marcou a região. Antes da chegada dos colonizadores, a área era habitada pelos povos indígenas Paresi e Bacairi, que viviam às margens do rio Arinos. Esses povos tinham uma relação harmoniosa com a natureza, utilizando os recursos da floresta e do cerrado para sua subsistência. Os primeiros paulistas que chegaram à região nomearam esses indígenas como índios arinos, e foi desse contato que o rio Arinos recebeu seu nome. Além dos Paresi e Bacairi, a região também foi habitada pelos índios Caiabi e Beiço de Pau, que foram posteriormente transmigrados para o Parque Nacional do Xingu, em 2 de abril de 1970, para evitar conflitos com colonos e seringueiros que invadiam o território. A história de Tapurá está intimamente ligada à navegação fluvial. Em 1746, o explorador João de Souza Azevedo partiu do Salto Jauru, atravessou o divisor das águas e desceu os rios Arinos, Juruena, Tapajós e Amazonas até chegar a Belém, no Pará. Essa rota ficou conhecida como a Navegação Paranista ou Carreira do Pará, que ligava Diamantino a Belém. A expedição de Miguel João de Castro, em 1812, consolidou essa rota, marcando o início do conhecimento e da exploração da região. Essas expedições foram fundamentais para mapear a região e abrir caminho para futuras ocupações. E esse futuro guardava um destino grandioso: o nascimento de uma cidade próspera, que se tornaria um verdadeiro modelo de desenvolvimento econômico, superando todas as expectativas. E foi na década de 1970 que esse município começou a emergir, dando os primeiros passos rumo a um crescimento extraordinário, impulsionado pela força e determinação de seu povo. A localidade surgiu de um projeto de colonização encabeçado pela colonizadora Tapurá, fundada por Benedito Mauro Tenuta, Sérgio Leão Monteiro e Filinto Corrêa da Costa. Fincada em uma região de floresta e cerrado, Tapurá recebeu os primeiros trabalhos de colonização em 1969, coordenados por Libertino Lourenço da Silva e José Roberto. Em 1979, Benedito Mauro Tenuta, Sérgio Leão Monteiro e Filinto Corrêa da Costa adquiriram uma gleba de terras de aproximadamente 40.000 hectares localizados no interior de Mato Grosso. A área foi comprada da família Pavan, que residia no estado de São Paulo,
e as terras foram comercializadas como Cuiabá do Norte, por estarem localizadas ao norte de Mato Grosso. Com o passar do tempo, os 3 sócios resolveram denominar Cuiabá do Norte, com o nome da colonizadora, Tapurá. O nome da cidade foi inspirado no cacique José Tapurá, líder da tribo Iranche, que habitava a região antes da chegada dos colonizadores. O nome Tapurá significa forte e valente, e o H foi adicionado para modernizar a grafia, seguindo o estilo telegráfico. O processo de colonização que deu origem ao município de Porto dos Gaúchos, iniciado pelo rio Arinos, teria provocado a abertura de uma estrada sul-norte na margem direita do Arinos, ensejando o nascimento de Tapurá. A princípio, a estrada assemelhava-se mais a uma trilha aberta na mata, onde era possível trafegar no tempo da seca e praticamente intransitável no tempo das chuvas. A primeira providência dos colonizadores foi construir uma pista de pouso e, em seguida, abrir estradas, pois existia somente a Estrada da Baiana MT-338, que ligava Cuiabá a Porto dos Gaúchos e mal cruzava a cidade de Tapurá. Com os primeiros compradores de terras, deu-se início à formação da vila. Os registros mostram que os primeiros compradores das áreas ofertadas pela colonizadora Tapurá, no período de agosto de 1979 a junho de 1980 foram Jaime Gazi, Pedro Ravazzi, Ademir Macorim, José Pocente, Geraldo Vieira, Idel Izumi, Calvino Chaves, Orildo Mascarello, Angelim Golbato, João Wilson Getem, Família Sete, Família Ruaro, Romildo Picoloto, Cleton Guzman e Família Barella. As primeiras famílias estabelecidas na localidade foram as de Silvino Barella e Silvino Sete. Apesar da inspiração para o progresso, foram difíceis e sem recursos os primeiros anos de Tapurá, conforme relatam os pioneiros. Com o tempo, a Estrada da Baiana passou por uma melhora e entrou no planejamento da MT-338, que deu acesso mais franco a Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, Juara e mais os sítios da mata. Tapurá beneficiou-se dessa rodovia e de sua movimentação. As primeiras famílias que chegaram a Tapurá enfrentaram desafios inimagináveis. A falta de infraestrutura e de recursos básicos tornava a sobrevivência uma luta diária. Doenças como febre amarela e malária assolavam a região, representando uma ameaça constante à saúde daqueles que se aventuravam a construir um novo lar. O pequeno povoado começava a ganhar forma, mas o preço era alto. Muitos não resistiram às dificuldades, desistindo e voltando para seus lugares de origem, incapazes de suportar o sofrimento imposto por aquele tempo. No entanto, houve aqueles que permaneceram, enfrentando cada obstáculo com coragem e resiliência. Superaram o isolamento e as adversidades do clima, deixando um legado de determinação e perseverança. Para esses pioneiros, a chegada a Tapurá não foi apenas o início de uma nova vida, mas uma prova de resistência que jamais será esquecida. Tá vendo esse lugar onde eu tô nesse momento? Esse aqui se chama o Córrego Barella. Segundo o que a história conta e o que os pioneiros contam, próximo a esse lugar aqui é onde foi construída a primeira escola do município de Tapurá. Não tinha nada para a gente usar para transmitir o pouco conhecimento que a gente tinha aos alunos e eles estavam vindo, né, começando a vir a imigração para cá e precisava professora. E como eu gostava de dar aula, daí fui atrás. Nós fomos a Diamantino, aí conseguimos a vaga para eu dar aula, através do Diamantino, que pertencia para lá. E improvisamos a mesa, o quadro, o banco para eles estudarem. Uma casa, um barraco era até coberto de palha, com lona. A Lei nº 4.407, de 30 de novembro de 1981, criou o distrito de Tapurá, pertencente ao município de Diamantino, sob a gestão do então prefeito João Batista de Almeida. Na ocasião, Danilo Lovato da Olmo foi nomeado como o primeiro subprefeito de Tapurá, seguido posteriormente por Oswaldo Fernandes. Além disso, foram nomeados Luiz Carlos Tirlone como cartorário e Romildo Picoloto
como juiz de paz. No ano de 1986, um grupo de visionários liderados por Gilson de Barros Pinheiro Lima, Hamilton Ortega Ferreira, Aleu Antunes de Chaves, Oswaldo da Veiga e Geraldo Berticelli uniu-se em prol de um objetivo comum: a emancipação político-administrativa de Itapurá. Essa comissão, formada por líderes comunitários e entusiastas do desenvolvimento regional, dedicou-se a mobilizar a população e a articular politicamente a causa da independência. A luta pela emancipação não era apenas uma questão burocrática, mas um sonho de autonomia e progresso para a comunidade, que via no desmembramento de Diamantino a oportunidade de gerir seus próprios recursos e prioridades. O processo de emancipação contou com o apoio essencial de figuras influentes, como o deputado estadual Hermes de Abreu, relator do projeto de lei, e o deputado José Lacerda, presidente da divisão territorial. Além disso, o assessor jurídico Dr. Carlos Homero desempenhou um papel crucial na elaboração e defesa dos aspectos legais do processo. A união desses esforços resultou na concretização de um sonho que parecia distante para muitos. Após anos de trabalho árduo e mobilização, a emancipação de Itapurá foi finalmente oficializada em 4 de julho de 1988 por meio da Lei Estadual número 5.316, sancionada pelo então governador Carlos Gomes Bezerra. Essa data marcou não apenas o nascimento de um novo município, mas também o início de uma era de autonomia e autodeterminação para os tapuraenses. A conquista foi celebrada como uma vitória coletiva, fruto da persistência e da união de líderes e cidadãos que acreditaram no potencial da região. Com a emancipação consolidada, o próximo passo foi a organização das primeiras eleições municipais, realizadas em 15 de novembro de 1988. O pleito representou um momento histórico, pois foi a primeira vez que os moradores de Itapurá puderam escolher seus representantes locais de forma direta e democrática. Gilberto João Brizotti foi eleito o primeiro prefeito do município, tendo Gilson de Barros Pinheiro Lima como vice-prefeito. A escolha desses líderes refletia a confiança da população em figuras que já haviam demonstrado comprometimento com a causa da emancipação. A primeira Câmara de Vereadores de Itapurá foi composta por nomes que se tornaram referência na história local: Orlando José Bender, Vilmar Vanim, Jaime Brizotti, Antenor Sete, João Wilson Dalla Corte, Ortido Mascarello, Darcy Martelli, Walter Antônio Tune e José Francisco Claus. Esses representantes assumiram a responsabilidade de legislar e colaborar com o Poder Executivo para construir as bases de um município próspero e organizado. No dia 1º de janeiro de 1989, os primeiros políticos eleitos tomaram posse, marcando oficialmente o início da administração municipal independente de Itapurá. A cerimônia de posse foi um momento de grande emoção e esperança, simbolizando a concretização de um sonho que havia mobilizado gerações. A eleição de Gilberto João Brizotti como prefeito e a formação da primeira Câmara de Vereadores representaram o início de um novo capítulo na história do município, repleto de desafios, mas também de oportunidades. A criação do município de Itapurá foi mais do que um ato administrativo. Foi a materialização de um sonho coletivo que transformou a vida de milhares de pessoas. A autonomia conquistada permitiu que a comunidade assumisse o controle de seu destino, investindo em infraestrutura, educação, saúde e outras áreas essenciais para o desenvolvimento sustentável. A história de Itapurá é um exemplo de como a união, a perseverança e a participação popular podem gerar mudanças significativas e duradouras. A economia de Itapurá, em seus primeiros anos, estava alicerçada principalmente na agricultura e no extrativismo vegetal. A região, rica em recursos naturais, destacava-se pela abundância de madeira de alta qualidade, que se tornou um dos pilares da atividade econômica local. O cultivo de soja, milho, arroz e seringueira ganhou destaque, consolidando a agricultura como uma das principais fontes de renda. Além disso, a pecuária também desempenhou um papel importante, contribuindo para a diversificação da economia e o sustento das famílias da região. No entanto, o desenvolvimento do município enfrentava desafios significativos, especialmente no que diz respeito à infraestrutura. A Estrada da Baiana,
principal via de acesso à cidade, tornava-se intransitável durante o período das chuvas, isolando a comunidade e dificultando o transporte de produtos e o acesso a serviços essenciais. Esse obstáculo representava um entrave ao crescimento e à integração de Itapurá com outras regiões. Diante dessas dificuldades, a administração municipal priorizou investimentos em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento. A abertura de novas estradas foi uma das primeiras medidas adotadas, visando melhorar a conectividade e garantir o acesso à cidade durante todo o ano. Paralelamente, a prefeitura direcionou esforços para a construção de escolas, postos de saúde e redes de água e energia elétrica, buscando oferecer condições básicas de vida e bem-estar à população. Outro marco importante foi a instalação de madeireiras na região, que não apenas aproveitaram os recursos naturais disponíveis, mas também geraram as primeiras oportunidades de emprego formal. Essas indústrias atraíram novos moradores, impulsionando o crescimento populacional e contribuindo para a dinamização da economia local. Em 1992, Rui Cristófolo e Odenir Luiz Zancanaro compraram a colonizadora. A partir daí, um novo ritmo de gerenciamento foi implantado para contribuir para o desenvolvimento de Itapurá. Entendemos que, sem ter a colonizadora, a cidade não existiria. Ela ajudou a organizar a cidade. Quero agradecer a coragem do povo que aqui veio, lutou e permanece. E os que continuam vindo a progredir conosco, diz Bianco. Nasci, me criei, morei em Erval Velho. E aí, a convite do meu tio, a gente veio para o Mato Grosso. E ele, primeiro a gente veio para a Fazenda Buriti, que era para plantar e cuidar de uma serraria ali. Depois, como ele comprou a colonizadora Itapurá, no final de 1991, assinou um contrato no começo de 1992, ele me deu uma parte, um percentual da colonizadora para mim vir e cuidar e administrar a colonizadora. Então, desde 1992 eu estou aqui. A exigência era que eu tinha que morar em Itapurá, né? Porque para a gente cuidar de qualquer negócio que você faça, você tem que estar bem presente. E a colonizadora tinha muitas dificuldades naquela época, não podia passar escritura, não conseguia passar escritura em virtude de impostos atrasados e coisa assim. E eu vim, organizei, conseguimos colocar tudo em dia e graças a Deus organizamos e hoje estamos muito contentes com a cidade de Itapurá. Na época de 1988, quando a gente veio para a Fazenda Buriti, isso aqui tinha muita pouca casa, foi o ano que foi passado a município mesmo, então a gente até tratava Itapurá como uma vila, era simplesmente uma vila. Era uma vila e tinha o quê? Um motor de energia elétrica, um motor gerador que gerava energia, água bem precária. Por quê? Porque o motor gerava energia e não era suficiente para as casas. E simplesmente ficava, se não gerava para as casas, também não gerava para o poço artesiano. Então, muita dificuldade, poucas opções de compra, seja de supermercado, coisa assim. Porém, se via assim que a cidade, a região, é uma região que, graças a Deus, tem a bênção da chuva em determinados momentos bem específicos, e isso para a agricultura é essencial. Então, a gente viu um visual assim que poderia se progredir bem. Saía pela Baiana 338 e o asfalto da 163. Na época já era asfaltada a 163 e existia pouco movimento até. Então, né, a facilidade ia até rápido até Cuiabá, né? Em virtude que tinha pouco movimento, né? Mas o acesso principalmente era isso daí. Um dos fatores assim que eu me lembro bem é que não existia telefone, existia só posto telefônico naquela época. E em um determinado tempo, uma determinada ocasião, eu estava na Fazenda Buriti e tive que ir a Lucas do Rio Verde para telefonar, que seria a coisa. Quando eu cheguei lá, tinha 153 pessoas na minha frente. E era um sistema bem rígido, né? A operadora do telefone estava ali, daí quando chegava na tua ordem, ela nem te chamava, né? Ela fazia a ligação. Vão ligar lá para Santa Catarina. Tá, o telefone teu 049, discava uma vez.
Discava 2. Se o telefone de lá estivesse 3 vezes ocupado, já você perdia. E ela discava e fazia ligação. Fez a ligação, ela chamava. Ô Denir, se você não estivesse ali, perdeu a vez também, você ia lá. E aí, o que é que eu resolvi nesse dia? Que era mais fácil ir a Cuiabá, que ficava a 300 e poucos quilômetros de Lucas, do que aguardar as 150 pessoas para mim fazer o telefonema. São fatos assim que deixam marcado na memória da gente. Bem no início, então, o começo da história da colonizadora, você pode ver pelos documentos, os 3 sócios de Cuiabá compraram da família Pavan e daí fizeram em 2 etapas. A primeira etapa com essa parte perto do pedágio e a segunda etapa com lotes, principalmente pensando em trazer pequenos produtores lá do estado, principalmente do Paraná. Montou-se um escritório na cidade de Pato Branco. Os corretores ficavam buscando pessoas. Colonizadora Tapurá Limitada. Terras no Mato Grosso, mata, cerrado e campo. Garanta o futuro seu e dos seus filhos. Para gerar interesse em agricultores que residiam na região sul do Brasil, a colonizadora Tapurá precisava criar uma propaganda do município. Então, esse cartaz era colocado lá na cidade de Pato Branco, no Paraná. E as pessoas que tinham interesse em vir aqui para Tapurá, um município que estava emergindo na década de 1970, a colonizadora trazia aqui para o município de forma gratuita aquelas pessoas que tinham interesse em vir conhecer as terras que naquele tempo estavam sendo abertas e eram baratas. Então as pessoas que tinham interesse vinham aqui conhecer, ficavam no dormitório que a colonizadora Tapurá disponibilizava, conheciam o município e após conhecer, se tivesse interesse, voltavam para a sua cidade de origem e traziam a sua família para morar aqui no município de Tapurá e participar da colonização. A colonizadora trazia de ônibus e pagava essas despesas para trazer de ônibus e trazia até aqui em Tapurá e se mostrava. Vinha uma turma, enchia um ônibus, vamos dizer, e essas turmas vinham. E dentre essas viagens, algumas das viagens, principalmente em março de 1980, conforme os contratos, diversos compradores de lá fecharam o negócio. E aí começou-se a cidade, né? O que a gente vê muitos comentários é que pessoas comentavam assim, que eu almocei no restaurante e daí um almoço equivaleria a 1 hectare de terra, né? Uma história de nome Tapurá é uma história que esses 3 sócios que eu citei, que são Filinto Correia da Costa, Benedito Mauro Tenuta e Sérgio Leão, sempre compraram muito e sempre lidaram com muita terra. E eles tinham umas glebas de terra para o lado de Campo Novo do Parecis, e ali em Campo Novo do Parecis eles tinham problemas de divisa, de terra com índios. Ou se não tivesse problema de divisa, mas sempre você quer respeitar a gleba indígena. E lá existia um cacique chamado José Tapurá, e esse cacique foi a pessoa que recebeu eles bem, sempre teve diálogo com essas pessoas, né? E em virtude disso, eles fizeram uma amizade profunda com esse cacique. E depois quando eles adquiriram da família Pavan toda essa gleba de terra que hoje é Tapurá, eles precisavam fazer uma PJ, uma pessoa jurídica. E para essa pessoa jurídica precisava se dar um nome. Um dos sócios, qual o nome que vamos dar? Não tinha uma opção. E eles tinham, nesses mesmos dias, eles tinham se encontrado com o José Tapurá. E eles falaram, eu acho Tapurá um nome bonito, né? E aí todos concordaram e colocaram o nome de Tapurá na colonizadora Tapurá, na empresa. Quando foi feito o loteamento da cidade vamos dizer, de Itapurá, no primeiro momento eles colocaram e passou-se pela Assembleia para colocar o nome da vila. E aí colocaram o nome de Cuiabá do Norte. Porém, uns deputados, umas pessoas influentes no governo não aceitaram em virtude do quê? Que eles achavam assim que eles não queriam denegrir o nome de Cuiabá. Então não aceitaram e não fizeram. Na segunda opção, o que restou? Como é Tapurá, como a empresa é nossa Tapurá, vamos colocar o nome da cidade de Tapurá. E aí colocaram o nome de Tapurá e, graças a Deus, hoje até... Eu acho muito bonito o nome Tapurá. O José Tapurá, o índio, ele é Tapurá com acento e sem H, né?
E o Itapurá, em virtude da comunicação, naquelas antigas que era o telégrafo, né? E o telégrafo, quando tinha um acento e não dava de digitar o acento, você colocava um H no final. Então, ele ficou com um H. Para ficar moderno. Para ficar modernizado. Quando você começa, quando você abre uma região, uma cidade, a primeira coisa que você tem que ter é o quê? Estrada e moradia. Bom, as estradas a empresa fez, e daí a empresa colonizadora Itapurá, ela fez uma serraria. Por quê? Porque tinha madeira aqui na área dela, em toda a gleba dela tinha muita madeira, e com a serraria você poderia fazer o quê? Construir casas. E foi aí que entra a família Barella, que é uma família muito tradicional aqui no município, que a colonizadora, em parceria com a família Barella, construiu uma serraria, que é onde a gente fala hoje que é o Rio Barella, né? Por isso que se deu o nome de Rio Barella, porque lá eles iniciaram tudo isso e tinha a serraria deles. E eles, de pronto, eles montaram essa serraria e começaram a serrar tudo que existia de madeira. Com isso, já se criou uma oportunidade para outras pessoas virem morar aqui. Por quê? Porque já tinha já tinha a madeira para você pelo menos construir sua casa. Porque senão você chega numa região, você tem que fazer o quê? Barraca. Então, é difícil da família ficar. Como já tinha isso, e daí também a família Sete, que é uma família muito tradicional, aqui entrou, e eles começaram a construir casas. Então a colonizadora também incentivou a família Sete, porque todos eles são construtores, né? A construir casas, que daí essas casas serviam para esses futuros moradores. E foram feitos. A colonizadora inicialmente construiu um alojamento, uma casa para o libertino morar, que o libertino era a pessoa que, vamos dizer, o administrador, né? E uma outra casa de apoio, o que servia essa casa de apoio? Para quando os proprietários viessem, serviria para eles se alojarem ali, né? Isso tudo conforme vinha o ônibus de moradores, no alojamento servia-se um almoço, uma coisa, porque não tinha nada, e eles providenciavam tudo isso por conta própria da colonizadora Itapurá. Esse pessoal, já em 1980, já trouxe as primeiras coisas para se abrir essas fazendas e plantar. Então esse foi o primeiro processo, e inicialmente se plantava arroz aqui, né? Isso em 1980 já começou-se, e a primeira máquina, o primeiro maquinário que chegou foi o maquinário do Izumi. O Izumi foi um dos primeiros a plantar. Eu tenho umas fotos até que é do Izumi que ele trouxe. O Macurim e o Pocente, primeiro inicialmente vieram para fazenda de gado. Então plantio mesmo do arroz, assim, pelo que me falaram os antigos proprietários da colonizadora, foi o Izumi que começou a plantar aqui. O acesso, como a colonizadora fez a estrada, vamos dizer, a 338, a Baiana que a gente fala, porque a Baiana mesmo, ela pega ali do pedágio, se você pegar, só para o pessoal se situar mais, do pedágio ela pega para o Novo Eldorado e vai sair contornando o Novo Eldorado e passa justamente onde era a pensão da Baiana e vai sair de volta na 338 lá para frente da Simeone. Então, a colonizadora Itapurá fez e manteve essa 338, ajudou a fazer exatamente da parte do pedágio aqui para frente. E aqui existia uma outra estrada, que era a estrada da Fazenda Agrolasa, que ficou mais para o lado do Rio Arinos, essa estrada, né? E eles preferiram passar mais nessa parte central onde é a colonizadora, em virtude do relevo próprio, né? É um pouco mais elevado, né? E as estradas são sempre construídas mais ou menos nos elevados em virtude do quê? Você desviar de rios Então eles construíram até aqui, então a estrada era boa, porque tinha sido feita e cascalhada justamente naquela época. A estrada na época ali era muito boa. Sempre existiu peixe, sempre existiu caça, muita caça, porque quando o pessoal vai abrir fronteiras, você depende se você quiser carne, só depende de caça, né? Porque os primeiros moradores daqui, eles faziam um rancho
ou a comida que eles compravam, eles iam comprar em Diamantino, 300 e poucos quilômetros daqui. Então você vai comprar uma carne lá, vai trazer aqui. Quando chegou aqui, não tem mais nada, está estragada, né? Então, as pessoas viviam mais da caça, vamos dizer, as carnes da caça, e comprava-se lá mantimentos que não fossem assim tão perecíveis, né? E até um dos fatores que hoje não se vê mais é que os terrenos, o loteamento primeiro da colonizadora, os terrenos são de 20 por 50. Por que um terreno de 50 metros por que um terreno tão grande? O objetivo era porque todos aqueles primeiros moradores eles tinham que ter a sua horta. Nos fundos do seu terreno, cada um tinha sua horta para ter lá sua salada, seu tomate, né? Então esse que era o objetivo de você ter num terreno grande, pelo menos na época. Hoje os terrenos a maioria são de 30 metros e está se caminhando assim para que os terrenos sejam cada vez menores. A população hoje trabalha fora, ela quer chegar em casa, ela não quer um terreno muito grande para ficar cortando grama, para ficar, ele quer ter sua casa e quanto menos trabalho tiver ali no seu local de moradia, muito melhor para ele. E é claro que para um povo que veio do sul, não poderia faltar aquele churrasco, desde o início da fundação de Itapurá. As primeiras festas que eles tinham aqui eram festa da igreja, festa da comunidade, né, no pavilhão que tinha no pavilhão da igreja, que é onde hoje é o fórum, onde é a coisa ali, existia uma quadra, que ali foi a primeira igreja, foi ali onde é a prefeitura até, onde é a prefeitura hoje de Itapurá. A primeira igreja tinha um pavilhão, que era um pavilhão de festa, e o pessoal, em virtude de quase a maioria das famílias serem católicos, foram para esse lado e se fazia festa para quê? Para que a igreja também progredisse e a gente pudesse, e os primeiros moradores pudessem criar e construir igreja, né? Aquela coisa. No passar dos tempos foram ampliando-se as opções, campo de futebol, nós mesmos resolvemos, que a gente tinha um clube de veteranos, nós resolvemos fazer um clube, e aí fizemos um clube chamado Clube Canecão, porque a gente tinha poucas opções, e a ideia principal de nós era a gente construir uma piscina para que as nossas esposas e filhos também tivessem um divertimento. Os homens iam jogar futebol e as esposas faziam o quê? Então, resolvemos construir uma piscina que seria a opção dos filhos e das mulheres também. E só tinha isso? E só tinha isso, e um ponto de encontro, né? E aí se tornava um ponto de encontro. Quando o município ainda estava começando, tudo ainda estava sendo construído, a população tinha pouquíssimos locais para diversão. Então, um dos primeiros lugares construídos para a população se divertir era aqui no Campão, onde hoje está localizado o bairro Jardim Juliana. E é claro, a diversão era mais do que garantida. Quais as opções na época? Para nós era o futebol, você tinha que... Maioria gaúcho, catarinense e paranaense. Maioria gaúcho, tudo sulista, né? Gaúcho, paranaense e catarinense, todos sulistas, e aí... e o futebol, vamos dizer, seria a parte principal. O município de Itapurá sempre teve uma ligação muito forte com a cultura gaúcha. E como todo mundo já sabe, essa cultura permanece até hoje viva no nosso município. Com o passar do tempo também, em 1990, e agora você falou dos gaúchos, né? Acho que em 93, 94, se fundou o CTG, Centro de Tradição Gaúcha. Por quê? Porque o CTG também é uma entidade de muita credibilidade, é uma entidade que as famílias gostam muito. Então lá dentro você pode levar seus filhos, principalmente suas filhas, que lá dentro você sabe que você vai ter um ambiente de qualidade. Então foi feito o CTG, a família Tirone foi um dos primeiros, pelo menos o seu Reinaldo foi o que foi assim que puxou a frente do CTG e construiu o CTG que até hoje tem aí na saída de Itapurá. Cada passo que a gente dava era muito agradável de ver. Talvez hoje são coisas que que as pessoas dizem, isso aí não vale nada. Mas eu lembro muito bem que nós fizemos 5 viagens para Cuiabá, quando eu era presidente da Associação Comercial,
5 viagens para Cuiabá para nós conseguir 2 orelhão, um para o bairro São Cristóvão e um para o centro. Isso beneficiaria uma comunidade toda. Nós tivemos que insistir muito, diretoria inteira da Associação Comercial em busca disso, diretoria também inteira indo atrás para se trazer a agência do Banco do Brasil. Nós, porque nós não tínhamos agência aqui do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é um fomentador de crédito para a agricultura, que isso é muito importante, nós tínhamos só o Sicredi na época, que era Cred Lucas. Iniciou-se o Cred Lucas aqui, e daí que daí depois passou a Sicredi. Porém, o Banco do Brasil é um órgão muito fomentador de muitos empréstimos, e isso iria incentivar todos os produtores. Então, nós, como associação comercial, fomos atrás desse fator do tal do orelhão, que hoje nem existe mais, né? Também fomos depois, com o passar do tempo, no final de 1990, nós fomos atrás dos telefones celulares. O pessoal do telefone celular exigiu terrenos gratuitos para se montar torres aqui em Itapurá. Mas tudo isso foram fatores que a comunidade toda sempre foi atrás. Energia elétrica, por exemplo, né, que a gente citou que tinha um motor. Depois de um motor, gradativamente passou para 2 motores, 4, 5. Depois de 5 motores, passou a Semate, que é a Energisa hoje, incorporou isso e daí começou a ter energia 24 horas. Porque antes a energia era só das 6 horas da tarde até as 10, 11 da noite. Depois passou e foi se aperfeiçoando e foram mais tempos. Quando passou para a Semate, que hoje é Energisa, aí ficou 24 horas. Aí foi uma alegria. Uma alegria imensa, né? E cada passo desse que você dava, você via que você obteve sucesso no passo, porém tinha mais milhares de passos para frente para seguir. E daí depois também, uma estrada de chão, nós temos que buscar uma parceria de se fazer asfalto. No ano de 2003, se buscou e se fez a primeira parceria público-privada, que foi uma parceria entre produtores rurais, Prefeitura de Itaporá e Prefeitura de Lucas, que se criou o acesso asfáltico de Itapurá a Lucas do Rio Verde, indo pela Groslândia e pela Oeste. Depois disso, hoje você vê, Itapurá está chegando nesse momento em 2025, 5 asfaltos aqui dentro da nossa cidade. Então isso também são coisas que cada dia você vê uma alegria maior. Quando chegou um supermercado de qualidade, né? Começa a falar de progresso de uma região, de uma cidade. E é muito importante que a gente fale que o progresso de uma cidade não é a colonizadora Itapurá que trouxe, são as pessoas, aqueles pioneiros que vieram lá em 1980, depois as pessoas que vieram a industrialização e tal, e essas pessoas que estão chegando hoje, eles fazem a cidade e toda a cidade precisa de todos nós. Hoje está chegando com muita alegria, você vê uma indústria de álcool, de etanol aí, fazendo etanol, que vai dar muitos empregos, que vai comprar o milho desses produtores nossos, então que beneficia trabalhadores, que beneficia o comércio local, vai ter benefícios com isso, que quanto mais gente, mais benefícios para todos. Então isso, cada vez que você vê uma coisa dessa, te dá vontade de chorar, mas todos os administradores públicos que passaram por Itapurá, todas as pessoas que dedicaram seu tempo para trabalhar em prol da comunidade, eu acho que todos têm que ser valorizados. Existe, no meu ponto de vista, poucas críticas quanto aos administradores, quanto a todos os prefeitos que aqui passaram. Todos tiveram visão de futuro. Vamos dizer, o Gilberto Brizotti, primeiro prefeito, não tinha uma caneta, não tinha um local para as coisas, não tinha uma mesa, não tinha... Então, isso é muito importante de você saber que teve pessoas que resolveram enfrentar isso. A coragem, a dedicação, deixar sua fazenda, seja Gilberto Brizotti, depois Ademir Macunim, depois do Ademir Macunim foi o Dr. Júnior, o seu Reinaldo Tirlone, Carlos Capelletti,
depois do Capelletti o Milton Geller, depois de Milton Geller o Eikhoff, depois do Eikhoff voltou o Iraldo, e depois do Iraldo o Capelletti, e agora o Álvaro. Então a gente tem que tirar muito o chapéu e ajudar muito todas as administrações. Você não é porque você não votou no prefeito que você tem que abandonar. Se a cidade não progredir, você não progride. Então, a teoria, pelo menos nossa, minha e do meu tio Rui, que somos os proprietários da colonizadora, foi que sempre nós precisamos ter muita gente em Itapurá e sempre nós devemos ter pessoas aqui dentro. Porque a cidade, uma cidade para crescer, ela precisa que todos ao nosso redor também progridam. Tudo isso eu fico muito agradecido de eu ver assim que a nossa cidade assim tem um poder aquisitivo bom. Que a gente vê o progresso de muita gente que veio para cá trabalhando de catador de raiz e que hoje é empresário, né? Temos exemplos aí fantásticos, não quero falar nomes porque a gente vai esquecer de pessoas. Mas quanta gente que a gente vê no progresso, que cresceu. Eu fico muito contente de ver o crescimento dessas pessoas. Entendeu? Eu acho que a gente tem que partir para a industrialização, né? Tem aí essa usina de álcool, haveria necessidade de um frigorífico, né? E a parte da industrialização é muito importante. Fora disso, nós precisamos pensar em saúde. Então, o que é que nós precisamos ter? Um bom hospital para que nós possamos ter principalmente os primeiros socorros ou a condição de que você não morra esvaído ou você não pode. Então, isso é muito importante. Nós precisamos pensar em educação. Se nós deixarmos os nossos filhos ir estudar fora, eles vão para as grandes capitais e eles gostam de ficar lá e dificilmente voltam. Então nós temos que ter condição aqui dentro de também pensar no futuro, da gente segurar essas cabeças pensantes, que esses filhos nossos são quem principalmente vai gerir o município aqui 10, 20, 30 anos. Então nós precisamos segurar esses jovens que têm muita capacidade, que são as futuras cabeças pensantes que vão administrar toda a nossa comunidade, pensar em segurar elas aqui, não deixar elas sair, fazer uma faculdade fora, porque dificilmente eles voltam depois. Então, enquanto nós segurarmos todas essas inteligências nossas aqui, eu acho que são os dois fatores principais, saúde e educação. Quando você fala em saúde e educação, você quer abranger tudo. Não é. Vamos fazer uma faculdade, vamos ter essas faculdades à distância hoje, vamos ter que, o município ou a iniciativa privada vai ter que investir alguma coisa em cima disso. Não tem problema. O hospital. Fala-se muito em hospital. Eu acho que um centro clínico, centro médico, já seria o suficiente urgente agora. Mas agora nós, como comunidade, temos que participar. Alguém que tem um terreno pode... Não é doar o terreno, vamos fazer uma associação, uma comunidade, vamos juntar tudo isso. Vai se fazer o próprio centro clínico, o hospital, e depois isso a gente terceiriza para um médico, para uma equipe médica, para virem. Eu cito sempre que quando eu vou para cidades vizinhas, no hospital, eu chego lá e sempre encontro gente de Itapurá. Por que é que nós 3, 4, 5 vamos no médico ali de Sorriso ou o médico de Lucas do Rio Verde? Vamos montar um centro clínico aqui, vamos trazer esse médico toda quinta-feira, terça, sábado aqui. Traz esse ortopedista, traz esse ginecologista, um médico especializado em joelhos. Nós não temos demanda para isso? Mas ele pode vir uma vez cada mês, uma vez a cada 6 meses. Então nós temos que trazer esses profissionais. Por quê? Porque esse profissional ele vai ter uma secretária ali que vai trabalhar ali, essa secretária ela vai comprar um terreno da colonizadora ou de quem quer para construir a casa financiada pelo BNH. Depois disso ela vai ter que gastar no supermercado. Isso tudo gira e que faz uma cidade crescer. Itapurá é uma cidade de grandes oportunidades e a gente tem que lutar muito. Tem dificuldades? Tem. Porém, nada você ganha de graça. Você tem que ser persistente, você tem que trabalhar muito. E as pessoas que vêm para cá, elas já vêm com esse intuito de trabalhar muito.
trabalhar para o social, trabalhar para si, mas você tem que trabalhar muito. E as pessoas que estão aqui, elas são muito trabalhadoras. Eu adoro Itapurá, eu amo Itapurá, nossa, os momentos mais difíceis a gente passou, eu acho que a gente está colhendo bastante frutos aqui. E eu quero participar da comunidade, quero ficar aqui, a gente tem, o pouco das coisas que a gente tem está aqui, então eu acho que a vantagem, aquilo que eu falei no começo, se você não ficar junto, se você não ficar para cuidar das suas coisas, tem uma grande dificuldade de isso não progredir. Então eu preciso e quero ficar aqui, me aposentar aqui mesmo. Itapurá não tem como não dar certo. Itapurá está na terceira fase, já nós estamos na fase de industrialização, então isso aqui cada vez vai crescer mais e nós vamos ser uma grande cidade. Bom, pessoal, todo mundo sabe que a colonizadora teve uma participação muito grande no início do município. Eu estou aqui com o Bianco. Bianco, vamos mostrar para as pessoas aonde que foi a primeira colonizadora. Vamos andar um pouquinho aqui. A gente está aqui na Avenida Brasil. Onde é que era a primeira colonizadora, Bianco? Bem, a primeira colonizadora, eles montaram 3 imóveis. Um que seria uma casa para o gerente, bem aqui onde é a Fórmula 1. A segunda casa, encostado na lateral, que seria uma casa para o gerente, uma casa para atender o pessoal. E mais aonde é o supermercado Del Moro, assim, existia um alojamento, que seria, a intenção principal é quando vinham os compradores, principalmente lá de Pato Branco, no Paraná, essas pessoas poderiam se alojar neste determinado alojamento. Tá? Lembrando que todos esses locais foram construídos de madeira, né, Bianco? Tudo de madeira. A colonizadora, como eu já te falei, ela iniciou, vamos dizer, ela trouxe uma serraria, e a família Sete foi uma família pioneira aqui e que deu principalmente essa sequência, principalmente esse início de trabalho de construção de casas aqui. Em uma dessas casas, o Libertino morava, né, inclusive, né? Exatamente. Uma como a casa seria do administrador, que foi o Libertino na época. Uma outra casa servia para quando os proprietários vinham poder se repousar nessa casa. E o terceiro, que seria o alojamento, que seria uma parte mais estendida, era justamente como alojamento. Bem aqui na frente do Del Moro, ou seja, onde está o supermercado Del Moro, lá dentro mesmo, é que estava esse alojamento. Esse alojamento até, ele serviu no primeiro momento, quando se transformou, Itapurá passou a ser município, na primeira semana, nos primeiros meses, serviu como prefeitura. Depois a prefeitura passou, principalmente onde é a amarelinha, aí que a prefeitura passou lá num barracão, que antes tinha até um mercadinho, porém na hora que eles entraram, a prefeitura passou e ficou ali determinados anos. Nesse alojamento, Bianco, também servia para as pessoas que vinham lá do sul, né, de ônibus, para conhecer o município, né? Principalmente essa era a meta da colonizadora. A colonizadora tinha uma filial lá em Pato Branco, e aí os vendedores de lá pegavam essas pessoas, convidavam essas pessoas para virem de lá, enchia-se um ônibus e vinha. E essas pessoas vinham aqui, aí servia-se como aqui, não tinha nada de serviços básicos, não tinha como se alimentar nem nada. Nesse alojamento é que servia-se um almoço, um jantar, e eles poderiam até pousar aqui. A colonizadora trazia de maneira gratuita as pessoas aqui para conhecer, né? Gratuita, e incentivava muito as pessoas. E a colonizadora facilitava muitos negócios na época, que pegava imóveis lá de Pato Branco ou de toda a região ali do Paraná, né, mais ou menos do sul, o oeste do Paraná, e também do oeste de Santa Catarina. Ela facilitava os negócios de troca em virtude de um incentivo para que as pessoas aqui viessem. Tinha inclusive um cartaz, né, pendurado lá em Pato Branco, falando qual era o tipo de madeira que tinha, o que dava para plantar aqui no município também. Hoje existe muito redes sociais e tudo, mas na época não existia. Então qual é a maneira da divulgação? Folhetos, cartazes, mapas, e daí tinha cartazes mais ou menos identificando isso e dizendo o que é que tinha aqui, o que seria vantajoso para o Mato Grosso. Explorar madeira ou plantio de produtos agrícolas mesmo.
E essa era a maneira de chamar o povo, então? Chamava, e tanto é verdade que aqui vieram muitas pessoas lá da região de Pato Branco e que estão aí dando a grata satisfação de morarem até hoje aqui, vieram e progrediram conosco aqui. Pessoal, a gente está aqui agora no entroncamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Romualdo Alieve. Aquela loja de roupa amarela que você está vendo ali, o que era ali, Bianco? Que ali foi a prefeitura, a primeira prefeitura bem estabelecida, que eles até, quando eles entraram ali, alugaram e pintaram ela de azul. Seria o único imóvel assim, de um tamanho bom, para que a prefeitura pudesse manter suas atividades. Então ali foi, teoricamente, a primeira prefeitura de Itapurá, foi justamente ali dentro, onde é a amarelinha hoje. E tem um detalhe, né? Era construída de madeira e tinha 2 andares, né, Bianco? Tinha 2 andares assim, na lateral concentrava um escadão, uma escada bem, bem forte a escada para subir. Aqui também foi a primeira delegacia, né? No mesmo lugar da prefeitura. Lugar. Apesar de que, como você falou anteriormente, o Libertino, ele era administrador da colonizadora e passou a ser o delegado. Então, o Libertino usava o imóvel da própria colonizadora ali para que fosse delegacia, cadeia, um pouco de tudo. Fazia coisa errada, ficava na prefeitura também. Ficava preso também. No meio do vasto cerrado mato-grossense, onde o sol brilha intensamente e o horizonte parece não ter fim, existe uma cidade que guarda um segredo. Itapurá, pequena, mas de coração gigante. Essa terra respira simplicidade e calor humano, como um abraço apertado de quem realmente sabe receber. Quem chega a Itapurá logo percebe que ali o tempo anda mais devagar, não por falta de progresso, mas porque as pessoas ainda param para conversar, para sorrir, para dividir histórias à sombra de uma árvore ou na porta de uma casa. As ruas tranquilas, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o vai e vem dos agricultores que trabalham com orgulho na terra fértil. Tudo aqui fala de resistência, trabalho e amor pela própria raiz. E que raiz forte! Itapurá cresceu com a coragem dos pioneiros que acreditaram neste pedaço de chão, transformando-o em um lar. Hoje, mesmo com seu desenvolvimento, a cidade não perdeu sua essência. Itapurá, obrigada por existir e por nos lembrar que o melhor da vida está nas coisas que não têm preço.